Oi, tudo bom? Bem-vindo de novo aqui no meu canal. Meu nome é Andréa Menezes, eu sou psicoterapeuta. E de vez em quando a gente está aqui conversando sobre vários assuntos, mas hoje em especial eu quero falar um pouco sobre esse hábito que todo mundo tem de estar todo o tempo mexendo no aparelho celular, no smartphone, nas coisas que tem tecnologia, principalmente o celular, ok? Quando a gente fala de dependência de tecnologia, a gente está falando só de hábito ou já está falando de um transtorno, né? Então, assim, é só aquela coisa de estar mexendo mesmo, com frequência, ou isso está virando uma coisa patológica, já doentia? É nisso que a gente está falando quando fala de transtorno. Bom, para a gente saber a diferença entre um e outro, é bem simples, só perceber até que ponto a tecnologia ou a relação com o aparelho está causando um problema na funcionalidade da pessoa, tanto para as coisas dela pessoal, né, para a sua própria vida, ou como outras pessoas que a cercam. Hoje em dia se fala muito em dependência de internet, mas agora está se falando também de dependência de aplicativos. Então estamos falando de pessoas que estão com dependência em Instagram, Facebook, que não conseguem deixar de frequentemente estar acessando e mexendo nesses aplicativos. E também existe, né, agora se fala da dependência do aparelho mesmo, do aparelho celular. Vocês já devem ter ouvido falar talvez em nomofobia, que é a fobia de ficar, a preocupação de ficar sem essa tecnologia, tá bom? Ir para algum lugar que não tem Wi-Fi, que não tenha internet. Mas só para deixar ainda mais claro, quando a gente fala de dependência para aplicativos, por exemplo, está muito relacionado, por exemplo, aquelas pessoas que ficam ligados em o que está se falando, que precisa acessar toda hora, que posta uma coisa e toda hora fica vendo se recebeu alguma curtida, se recebeu algum like e quantas visualizações. E toda essa preocupação com isso já aparece, já apresenta que há algum transtorno, alguma coisinha se está passando do normal, que já pode existir alguma coisinha aqui nessa brincadeirinha, hein? Isso porque as curtidas, elas mexem com o nosso sistema de recompensa, que é uma parte do nosso cérebro que lida com essas coisas, que tem a ver com neurotransmissores que nos dão prazer. O principal deles, a dopamina. É o mesmo sistema que é ativado quando a gente sente vontade de comer doce, é o mesmo sistema ativado quando a gente tem relações sexuais, é o mesmo sistema ativado com pessoas que têm dependência com droga, cocaína. Então, assim, as curtidas, olha só, elas estão desse nível na nossa vida. Uma curtida dá tanto prazer a gente quanto um desfrutar de chocolate, de uma relação sexual, de um orgasmo, como, por exemplo, ter um pico de droga aí no organismo. Tem muita gente que, por exemplo, não consegue lidar com o fato de ficar sem o aparelho, sabe assim, de deixar ele em algum lugar, de deixar ele muito longe de si. Então, eu não sei como é que você faz, mas tem gente que vai dormir e a última coisa que faz é olhar o celular, e o celular fica ao lado da cama, e quando acorda a primeira coisa que faz é olhar o celular, já vai pro banheiro automaticamente com o celular na mão e começa a fazer as coisas do dia a dia, tomar café, se locomover com o celular na mão todo o tempo. Muitas vezes sem se perceber das coisas que estão ao seu redor. E muitas vezes as pessoas chegam aqui e dizem: eu estou com problema de memória, não estou me lembrando das coisas, não sei onde eu deixo as coisas. Eu falei: mas você nem presta atenção onde você deixa as coisas? Porque às vezes está aqui, ó, mexendo aqui, aí pega a chave, coloca ali, continua mexendo. Você nem percebe que você fez o movimento de deixar a chave do seu lado, ou se você pegou alguma coisa ou anotou alguma coisa, você nem se percebe. Por quê? Porque o contato e o momento, a sua atenção está toda voltada para o aparelho naquela hora. E o cérebro, lembra, ele não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você não consegue dar uma paradinha para atender ou prestar atenção no que você tem que fazer naquele momento, depois você não tem lembrança para evocar. Como é que você vai lembrar? Porque lembrar é evocar, né? Onde foi que eu deixei a chave? Eu não estava atenta na hora que eu deixei a chave em algum lugar, como é que eu vou lembrar?
Então essa relação de eu não poder largar o celular todo o tempo, e quando isso começa a trazer um prejuízo onde eu não me lembro das coisas, eu não me dirijo mais às pessoas, eu não olho mais nos olhos das pessoas, eu não falo mais com elas, eu não presto mais atenção nas coisas que elas estão me dizendo, então aqui tem algum problema, alguma coisa. Você já conversou com aquele amigo? Você está conversando com ele conversa com você o tempo inteiro assim? Não, e diz pra gente que está ouvindo a gente? Provavelmente não. Isso pode ser alguma coisa, algum transtorno também. Se a gente for pensar bem hoje, não existe mais o ficar ocioso, o ficar sem ter o que fazer. Antigamente a gente ia para uma consulta médica e tinha aquele breve momento ali de ócio, né? De pegar uma revista, de ver alguma coisa. Você ia viajar sei lá, de ônibus, de avião, fazer qualquer coisa, de onde você tivesse que ter um momento para esperar ou para ficar sem fazer nada. Não existe mais isso, né? Hoje em dia, em qualquer lugar que a gente vai, que a gente tem que passar um pequeno momento, mesmo que seja um momento entedioso, a gente não se permite nenhum tédio, sabe? Qualquer momento desse, o que a gente faz? Tira o celular e já começa ali. Então, vai incentivando cada vez mais a gente a ficar pessoas, de certa forma, até impacientes e desligadas desse momento que deveria ser normal, de vez em quando se entediar. Então não existe mais essa coisa de ter que lidar com o ócio, com o tédio, com a frustração, porque qualquer coisa, quando esses momentos chegam, qualquer momento desse a gente pega o celular. Ah, o que isso pode estar causando? Ah, mas não é legal que a gente não precisa ficar com esse negócio de ocioso, nem ter que ficar esperando, sem ter nada que fazer e tal? Mais ou menos, porque assim, algumas pessoas, né, estão se tornando pessoas muito impacientes com tudo. E se tem uma coisa que vai acontecer na vida é que a gente vai passar por frustração, sabe? Vai passar por algum tédio em algum momento e vai ser necessário. Por exemplo, num tempo de convalescência, sabe? Quebrou a perna, tem que ficar de cama, tem que fazer alguma coisa, ou melhor, tem que não fazer nada, né? Então vamos lá. Quais são os sinais de alerta para quem anda muito próximo do aparelho celular? Segundo alguns estudos, o primeiro sinal é que o aparelho é como se fosse uma extensão do próprio corpo, por isso que as pessoas não soltam o aparelho nunca. Tá? Elas estão sempre falando, tá perto do corpo. Tem gente que deixa assim, não dá para ver aqui, mas tá bem aqui na minha coxa, né? Fica aqui na perna, tá falando, tá botando a mão no celular. Então é como se o aparelho fosse uma extensão do seu próprio corpo. Outra característica é a necessidade constante de ficar olhando para a tela do celular, mesmo que haja um estímulo ou não. Então assim, pode ser que o celular te dê algum estímulo, né, que ele de repente acenda e você queira olhar, e mesmo que ele não faça isso, você fica com aquela necessidade de estar conversando e estar toda hora dando uma olhadinha no celular para ver se tem alguma coisa. Isso é uma característica também bem marcante. A outra delas é aquela coisa de ter que dormir, não ir dormir sem olhar no celular e acordar sendo o celular a primeira coisa que a pessoa olha, sabe? Não conseguir se afastar nem um pouquinho. Se você não consegue deixar o celular na sala para ir dormir no seu quarto, não sei, pensa aí, alguma coisa está acontecendo. Uma outra característica é que as pessoas utilizam o aparelho, o celular, mesmo em situações de risco, mesmo sabendo que é perigoso. E elas não têm essa consciência. Então, por exemplo, muitas pessoas usam o celular dirigindo, sabe? Operando alguma máquina. Eu já vi gente pilotando, sabe? Motociclista usando o celular, colocando assim dentro do capacete. Então é uma situação de risco e a pessoa não consegue evitar não usar o celular. Muitas pessoas não se sentem bem em locais, por exemplo, onde não há rede, onde não há Wi-Fi, onde não há sinal, onde elas não possam utilizar o celular. E aí isso é um transtorno para ela. Ela pode ter uma crise de ansiedade, um desequilíbrio, porque ali onde ela está não há possibilidade dela poder ter um acesso. Outra característica, outra coisa importante que a gente deve ressaltar e que você deve prestar atenção é quando você já recebeu críticas de pelo menos umas 2 ou 3 pessoas sobre isso. Que alguém chegou e te deu um toque e disse, cara, você sai do celular, menina, você só fica, larga esse telefone. Então, quando existe, gente já foi chamada a atenção de pelo menos umas 2 ou 3 pessoas, está na hora da gente começar a pensar se nosso uso não está um uso muito excessivo, muito visceral. Muitas pessoas também têm reduzido a hora de sono por causa disso. Então essa é outra característica. Se você tem
demorado mais a dormir, ou porque você passa mais tempo no celular, né? E algumas até acordam, dormem poucas horas durante a noite, porque gastam muito tempo conectados ou no aparelho, vendo rede social principalmente. Isso já é um problema sério, já está afetando bastante uma parte importante da sua vida, que é o seu sono. Outra clássica que eu acho que todo mundo já deve ter visto por aí são aquelas pessoas que não conseguem realizar refeições sem o aparelho do lado, sabe? Tá comendo aqui e olhando o aparelho ali, entendeu? Não dá nem para comer com essas pessoas, né? Porque elas nem te dão atenção, mas realizar refeições com o aparelho do lado, ou olhando o aparelho, ou mexendo no aparelho enquanto você está comendo, também é uma característica de que alguma coisa não está bem. Mais uma característica seria usar o aparelho celular para combater situações negativas, sabe? Situações que causam um pouco de desconforto. Por exemplo, você está na aula, está assistindo uma palestra, aí a palestra está chata, você faz o quê? Pega o celular. Ah, você tá, não sei, numa conversa, todo mundo conversando na família e tal, todo mundo falando, aí a conversa, sei lá, você acha que tá chata, que não é muito o que você quer e pega o celular, entendeu? Então, isso não é legal? Eu falei assim, não é legal, porque a gente precisa saber lidar também com as coisas negativas, como eu disse lá atrás, com o tédio, com as coisas que nos frustram de outra maneira. E só usar o aparelho, o celular, para isso, vai nos causar bastante transtorno e dependência, mais dependência ainda. E aí tem aquelas pessoas que vai estudar uma matéria sei lá, eu escuto muito aqui, vai estudar uma matéria da faculdade que é chata, estava chata, aí eu peguei o celular e fui fazer outra coisa. E aí você acaba entrando numa outra pegada, que é o quê? Procrastinação. Então você não estuda, você não vai tirar boas notas, você não vai passar. Não dá para ficar fugindo dessas coisas, do nosso cotidiano, da vida. Entendeu? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem algumas coisas que a gente precisa fazer, não dá para fugir toda vez que tá chato o trabalho, entendeu? Não dá para fugir toda vez que a conversa familiar tá chata, entendeu? A gente precisa ter tomar outra postura, até para falar. Pô, se a conversa tá chata, vamos falar, gente, vamos mudar o rumo dessa prosa? Aí você não se mete, você não propõe, né? Não se impõe, não se coloca com os seus amigos, com a família. Por quê? Porque tá chato, e aí você pega e faz o quê? Vai olhar no celular, né? E a que eu mais gosto, que eu acho bem interessante, é que as pessoas começam a alucinar. Alucinar como assim? Ver coisas, André. Tem gente que escuta o celular tocando e o celular nem tá tocando. Escuta música, escuta campainha, diz que vibrou e não vibrou, já começa a ter a alucinação de que o aparelho tá tocando, de que o aparelho tá vibrando e ele não tá. Então, assim, todas as características que eu falei aqui agora podem ser coisas que, e se o conjunto delas, não só uma delas, mas muitas delas estiverem acontecendo, você deveria parar e pensar um pouco. Se você não está passando de um hábito de usar o celular para um transtorno mais sério, onde isso mais à frente pode trazer ainda mais problema para a sua saúde. Celular é uma coisa legal, ele veio para ajudar a gente a se comunicar mais com as pessoas, é ótimo para o nosso trabalho, para a gente poder lidar com tantas coisas, notícias chegam mais rápido, tudo isso é muito legal, mas cuidado para não atravessar uma linha muito tênue aí entre aquilo que é útil, agradável, um bom hábito, para uma coisa prejudicial, que na verdade em vez de aproximar, afasta, em vez de fazer você amadurecer, para você saber lidar com as coisas tediosas, com as coisas frustrantes, com o ócio na sua vida, você começar a lidar de uma forma infantil, sabe? E negar essas coisas que estão acontecendo na sua vida também, tá bom? Então vamos escutar o que as outras pessoas estão dizendo, o que seus amigos diriam sobre o seu uso do celular, o que seu marido, sua esposa, seus filhos, o que eles diriam sobre o uso do celular. Talvez se você questionasse as pessoas com quem você anda, você ia ter uma medida mais realista de realmente como é que anda a sua relação com esse aparelhinho, né, essa coisinha retangular, que pode trazer muitos benefícios, mas também muitos problemas pessoais e nas relações, ok? Bom, essa era a nossa conversa de hoje. Eu espero que isso faça você refletir ou que ajude você a ajudar alguém também a refletir sobre isso. Se você achou que foi legal o que a gente falou aqui, compartilhe esse vídeo com um amigo seu que você acha que está gastando muito tempo com o celular, tá ok? Fica bem, a gente se vê em outro vídeo e até lá. E eu vou desligar esse negócio porque já falei muito tempo, já fiquei muito tempo com esse negócio, porque eu não quero ficar viciado nisso também.